O chão frio da lavanderia parecia roubar o último sopro de calor do corpo de Dona Marilda. Sentada no piso úmido, a idosa abraçava com força o pequeno vira-latinha caramelo chamado Bolinha. Os olhos marejados fitavam a nora, que a encarava de cima com um sorriso duro e cruel. "Por favor, não nos machuque", suplicou Marilda, a voz embargada. Bianca, elegante em seu vestido claro, cruzou os braços e soltou uma risada seca. "Olha só, que drama! Quem vê pensa que eu sou um monstro. Levanta, velha, e termina logo essa pilha de roupas. Quero cada peça limpa antes do jantar." No canto, o tanque estava cheio de lençóis ensopados. Mesmo havendo máquina de lavar na casa, Bianca insistia em obrigar a sogra a esfregar tudo à mão. Para ela, não era sobre limpeza, mas sobre domínio. Marilda ajeitou Bolinha no colo e tentou se erguer, mas as pernas não obedeceram. O cachorro, tremendo, deu um latido fino. Irritada, Bianca chutou o balde, espalhando água suja que respingou na idosa e no animal. "Cala essa boca, bicho nojento!" gritou. Marilda o apertou contra o peito, protegendo-o. As lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Sabia que não adiantava argumentar. Bianca se alimentava daquele medo, daquela fragilidade. Na sala, a empregada fingia não ouvir. Trabalhava ali há pouco tempo e já tinha aprendido a não se meter. Qualquer tentativa de defesa à velha senhora resultava em ameaças veladas de demissão. O silêncio da casa era tão cruel quanto os gritos. Bianca respirou fundo, satisfeita com a cena. Antes de sair, deixou mais uma ferida. "E nem pense em contar nada pro Ricardo. Se ousar, boto você e esse cachorro na rua, sem nada. Quero ver quem vai acreditar em uma velha cansada." Quando a porta bateu, Marilda se deixou cair ainda mais no chão. Passou a mão enrugada pelo pelo molhado de Bolinha, que lambeu suas lágrimas como se também pedisse calma. "Aguenta firme, meu amigo. Um dia isso vai acabar", murmurou. Aos 68 anos, Dona Marilda já não tinha a força de antes. Viúva de um homem trabalhador, herdara bens deixados pelo falecido, mas nunca ostentou. Sempre fora simples. Ricardo, seu único filho, crescera nesse ambiente de honestidade e esforço. Hoje era milionário, dono de empresas em São Paulo. Mas o sucesso vinha ao custo de ausências constantes. Quando se casou com Bianca, parecia que a vida dele finalmente se completava. A moça era bonita, educada, sabia falar bem em reuniões sociais. No início, tratava a sogra com respeito. Bastou o casamento se firmar para que a máscara caísse. Bianca via Marilda como peso e fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. Ricardo, preso em reuniões e viagens, acreditava que a esposa cuidava da mãe. Marilda, por medo de atrapalhar o filho, calava-se. Engolia as ofensas, suportava os empurrões, escondia os olhos marejados atrás de um sorriso frágil quando o filho ligava. Mas naquela noite, ao repetir "não nos machuque", algo diferente se acendeu em seu coração. Não era apenas desespero, era um grito silencioso de socorro, uma esperança quase infantil de que, em algum momento, Ricardo enxergasse o que realmente acontecia dentro da própria casa. Do lado de fora, Bianca falava ao telefone. A voz, antes afiada, agora soava doce. É impressionante como conseguia mudar de tom. Para vizinhos, era a esposa perfeita. Para Ricardo, a companheira dedicada. Mas para Marilda, era apenas a opressora. A idosa enxugou o rosto com as costas da mão. Tentou se levantar mais uma vez, sem sucesso. Ficou ali, abraçada ao cachorro, enquanto o coração batia acelerado. Foi então que ouviu o som de um motor entrando pelo portão. O coração disparou. Ricardo estava em casa, e mais cedo do que o esperado. O portão da mansão fechou com estrondo e o carro importado de Ricardo estacionou na garagem. Ele saiu apressado, o paletó sobre o braço, sem avisar ninguém. Costumava chegar em horários previsíveis, mas naquele dia, algo dentro dele pediu para voltar antes. Talvez fosse intuição, talvez apenas saudade da mãe.
Subiu os degraus da entrada com passos firmes. A cada passo, lembrava-se da infância. A voz suave de Dona Marilda o chamando para o jantar. O cheiro de bolo saindo do forno. Agora, a casa lhe parecia fria, distante, como se tivesse perdido o coração. Mãe, chamou ao entrar pelo saguão. Ninguém respondeu. O silêncio incomodava. Geralmente, Bianca vinha logo, com aquele sorriso ensaiado. Mas não havia música, nem cheiro de comida. Apenas um vazio estranho. Ricardo deixou a pasta de documentos sobre a mesa e afrouxou a gravata. Foi quando ouviu um barulho abafado, vindo do fundo da casa. Um choro. O corpo dele se enrijeceu. Seguiu o som até o corredor estreito que levava à lavanderia. Antes de abrir a porta, escutou a própria respiração acelerar. Empurrou-a devagar e a cena diante dele o paralisou. Dona Marilda ainda estava sentada no chão, abraçada ao cachorro, o rosto marcado por lágrimas. Ao lado, roupas molhadas espalhadas pelo piso. A água escorria em pequenos filetes, formando poças. Mãe? A voz de Ricardo falhou. Ela ergueu os olhos assustada, como uma criança pega no flagra. Apertou Bolinha contra o peito, incapaz de dizer qualquer palavra. Bianca, que retornava ao cômodo, congelou ao vê-lo. Rapidamente, mudou de semblante, abrindo um sorriso. Amor, que surpresa! Não sabia que voltaria tão cedo. Ricardo a encarou, desconfiado. O que está acontecendo aqui? Nada, querido. Bianca aproximou-se, tentando segurar o braço dele. Sua mãe gosta de ajudar, insiste em fazer as coisas do jeito dela. Eu até falo para descansar, mas você conhece, né? Teimosa. Marilda baixou a cabeça em silêncio. A ameaça ainda ecoava dentro dela. Se abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua. Ricardo olhou para o chão molhado, para as mãos da mãe vermelhas, para o cachorro trêmulo. Algo não batia. O empresário, acostumado a identificar mentiras em reuniões de milhões, sentiu o mesmo frio na espinha agora, dentro da própria casa. Mãe! Disse de novo, agachando-se ao lado dela. Está tudo bem? Ela apenas balançou a cabeça como se quisesse dizer sim, mas os olhos marejados diziam o contrário. Ricardo ergueu-se, encarando Bianca. Não gosto do que estou vendo. Bianca deu um riso leve, fingindo calma. Você está cansado, amor. Interpreta mal as coisas. Eu cuido dela todos os dias. Talvez esteja só sensível. Mas Ricardo não respondeu. Em silêncio, estendeu a mão para a mãe, ajudando-a a se levantar. O cachorro pulou junto, sacudindo a água do pelo. Bianca recuou um passo, ainda sorrindo, mas os olhos a denunciavam. Ricardo respirou fundo. Vou levar minha mãe para o quarto. Depois conversamos. A frase curta, porém firme, deixou claro que não era um pedido. Bianca mordeu os lábios, sem ousar retrucar. No caminho até o quarto da mãe, Ricardo sentiu o peso daquela cena em cada passo. Não conseguia aceitar que fosse apenas teimosia. Aquele olhar assustado não era invenção. Dona Marilda se deitou na cama devagar. Ricardo puxou a coberta, ajeitou o travesseiro e acariciou sua testa. Descansa, mãe. Eu tô aqui. Ela segurou a mão dele por alguns segundos, como se quisesse falar algo, mas recuou. O medo ainda era maior que o alívio. Ricardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Ficou parado no corredor, sentindo a respiração pesar. Por dentro, a dúvida queimava. Até onde ia a crueldade escondida atrás do sorriso de Bianca? Ricardo desceu as escadas com passos lentos. Cada degrau parecia pesar toneladas. Sentia o coração apertado, a mente cheia de perguntas. A cena da mãe no chão, abraçada ao cachorro, não lhe saía da cabeça. Por mais que tentasse acreditar nas explicações de Bianca, algo gritava que havia muito mais por trás daquele silêncio. Na sala, Bianca o esperava sentada no sofá, com um sorriso calculado. Um copo de vinho repousava em suas mãos bem cuidadas. Querido, sente-se. Vou servir o jantar. Preparei algo especial. Ricardo permaneceu em pé. Não estou com fome. Quero que me diga o que aconteceu na lavanderia.
O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou. Já disse, amor. Sua mãe insiste em fazer as coisas sozinha. Eu respeito, mas às vezes exagera. Não quero brigar por bobagens. Bobagens. Ricardo a interrompeu, a voz mais firme. Minha mãe estava no chão, molhada, assustada. Bianca revirou os olhos. Você anda estressado. Foi só um contratempo. Prometo que não vai se repetir. Ele a observou em silêncio, tentando ler além das palavras. Bianca tinha a habilidade em inverter situações, em fazê-lo duvidar do que via. Mas os olhos de Dona Marilda não eram mentira. O cachorro entrou na sala correndo, abanando o rabo. Ao se aproximar de Ricardo, encostou-se às pernas dele como se buscasse proteção. Ricardo se abaixou, afagando a cabeça do animal. Percebeu que o pelo ainda estava úmido e um cheiro forte de sabão impregnava. Até o cachorro estava encharcado, murmurou. Quer me convencer que isso é normal? Bianca cruzou os braços, a voz fria. Já disse que não quero discussões. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Não queria explodir sem provas, mas a desconfiança só aumentava. Levantou-se e foi até a cozinha. A empregada, uma mulher simples chamada Rosa, arrumava discretamente a mesa. Ao ver o patrão, baixou os olhos, nervosa. Está tudo bem, Rosa? Perguntou Ricardo. Ela hesitou, mordendo os lábios. Sim, senhor. A resposta saiu rápida demais. Ricardo percebeu, mas não insistiu. Sabia que o medo falava mais alto. Voltou para a sala e encontrou Bianca mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Vou trabalhar no escritório, disse ele seco. Quero ficar sozinho. Claro, querido. O tom dela era doce, mas o olhar carregava irritação. Ricardo entrou no escritório, fechou a porta e se deixou cair na poltrona. A foto do pai sobre a mesa chamou sua atenção. Lembrou-se do conselho que ele sempre repetia. Nunca ignore os sinais, filho. A verdade sempre aparece. Ficou em silêncio por alguns minutos, a mente girando. Decidiu que não podia mais se afastar da mãe. Precisava observar de perto, ver com seus próprios olhos. Horas depois, ao subir para verificar se Dona Marilda estava bem, encontrou-a acordada, sentada na beira da cama com Bolinha no colo. O olhar cansado, mas ainda cheio de ternura, se iluminou ao ver o filho. Não precisa se preocupar, meu filho. Estou bem. Ricardo se sentou ao lado dela. Mãe, se algo estiver errado, você pode me contar. Ela sorriu, mas os olhos marejados entregavam outra realidade. Apenas acariciou a mão dele e disse, o importante é que você está aqui agora. Ricardo sentiu o coração apertar ainda mais. Não era uma resposta, era um pedido silencioso para não forçar. Levantou-se, ajeitou as cobertas e se despediu com um beijo na testa dela. Ao sair do quarto, o corredor escuro pareceu mais frio. Bianca, parada na outra ponta, observava em silêncio, os braços cruzados. O olhar dela dizia tudo. Aquela guerra ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, a mansão parecia silenciosa demais. Ricardo havia saído cedo para resolver pendências no escritório e Bianca aproveitou a ausência para retomar o controle. Dona Marilda estava na cozinha, tentando preparar um café simples, quando a nora entrou, de salto alto e expressão dura. Ainda não terminou as roupas de ontem? Perguntou, abrindo a geladeira com força. Você não serve nem para isso. Marilda baixou os olhos. Bolinha abanava o rabo ao lado dela, mas recuou ao sentir a tensão no ar. Eu estava cansada, Bianca. Não conseguia acabar tudo. A jovem bateu à porta da geladeira e aproximou-se. Cansada? Você não faz nada além de comer da comida que o meu marido paga. É um peso nesta casa. Marilda tentou responder, mas Bianca já puxava uma toalha molhada do varal e atirava aos pés da sogra. Lave de novo, velha. Tá mal enxaguado. Quero ver brilhando. Com lágrimas nos olhos, a idosa se abaixou para pegar o tecido. Sentia as mãos doloridas, mas preferiu o silêncio. Qualquer palavra poderia custar mais humilhação. Bolinha latiu baixo, como se quisesse protegê-la. Irritada, Bianca chutou a vasilha de água do cachorro, molhando o chão.
Nem esse bicho inútil você sabe cuidar. Marilda abraçou o cãozinho, sussurrando: Calma, meu amigo, vai passar. No fundo, temia que não fosse verdade. À noite, Ricardo retornou mais cedo outra vez. Encontrou a mãe sentada à mesa, com expressão abatida. Mãe, você está bem? Perguntou preocupado. Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, filho. Bianca apareceu logo atrás, impecável, servindo vinho em 2 taças. Seu jantar está pronto, amor. Preparei sua massa favorita. Ricardo a observou em silêncio. O contraste entre a postura elegante da esposa e a fragilidade da mãe era gritante. Algo dentro dele queimava. Durante a refeição, tentou puxar conversa com Marilda, mas ela respondia pouco, sempre olhando para Bianca antes de falar. O cachorro, deitado sob a mesa, rosnava de vez em quando, como se sentisse o clima pesado. Quando a mãe deixou a sala, Bianca inclinou-se para Ricardo. Precisa parar de imaginar coisas. Sua mãe é teimosa. Gosta de fazer drama para chamar sua atenção. Ricardo deixou o garfo de lado. Drama? Bianca, eu vi o estado dela. Vi a lavanderia alagada. Vi o cachorro molhado. Não pode me convencer de que isso é normal. Ela se irritou, mas manteve o tom doce. Querido, você anda cansado. Precisa confiar em mim. Ele não respondeu. Apenas levantou-se, foi até o quarto da mãe e a encontrou deitada, os olhos abertos, fixos no teto. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, se algo estiver errado, eu vou descobrir. Uma lágrima escorreu silenciosa no rosto da idosa, mas ela apenas apertou a mão do filho. Não precisava dizer nada. Na madrugada, Ricardo se levantou para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar. Se ousar abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua, sussurrava Bianca, a voz afiada. E não pense que seu filho vai acreditar em você. Ele confia em mim. Ricardo parou atrás da porta, o sangue gelado. Dona Marilda chorava baixo. Eu não vou dizer nada. Só me deixe em paz. É bom mesmo, retrucou Bianca, porque da próxima vez não vai ser só balde de água. O coração de Ricardo disparou. Voltou para o quarto em silêncio, mas já sabia. Não poderia ignorar por mais um dia. O dia seguinte amanheceu com o céu cinzento, prenúncio de chuva. Dona Marilda acordou cedo como de costume, para preparar o café. Caminhava devagar pela cozinha, ainda sentindo as dores nos braços depois da noite anterior. Bolinha a seguia fielmente, sempre atento a cada movimento da dona. Bianca entrou no ambiente de forma brusca, arrastando os saltos pelo piso. Café de novo tão fraco? Disse, experimentando um gole e fazendo cara de nojo. Parece água suja. Marilda abaixou a cabeça. Posso preparar outro? Deixa, eu mesma faço. Bianca empurrou a xícara sobre a pia, o líquido respingando no chão. Só não esquece que enquanto estiver aqui vai fazer o que eu mandar. A idosa suspirou, sem forças para discutir. Bolinha latiu baixo, como se tentasse defendê-la. Cala a boca desse cachorro! Bianca gritou, ameaçando levantar o pé. Marilda o pegou no colo, apertando-o contra o peito. Por favor, não nos machuque. Bianca sorriu com desprezo e saiu, levando o celular no ouvido, rindo alto com alguma amiga. Ricardo, naquela manhã, decidira trabalhar de casa. Instalou-se no escritório e observava tudo com mais atenção. Cada gesto da mãe, cada expressão da esposa, agora lhe pareciam pistas. Na hora do almoço, notou que Marilda se servia de pouca comida, quase nada no prato. Mãe, por que tão pouco? Perguntou. Ela sorriu tímida. Não tenho muita fome, filho. Mas Ricardo sabia que aquele não era o rosto de quem estava saciada, mas de quem tinha medo até de comer. Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. O silêncio da mãe, a arrogância de Bianca, o comportamento do cachorro. Tudo apontava para uma verdade que ele ainda relutava em aceitar. Sua mãe estava sendo maltratada dentro da própria casa. CTA intermediário narrador, voz firme olhando para o público. E você, mãe que está me ouvindo agora,
Já se imaginou no lugar da dona Marilda, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, com medo até de comer ou de proteger seu cachorro? O que faria se fosse você? Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história, porque sua opinião é muito importante. E aproveita, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. De tarde, Ricardo foi ao quarto da mãe. Encontrou-a costurando em silêncio com os olhos baixos. Sentou-se ao lado dela. Mãe, eu quero que saiba de uma coisa. Estou prestando atenção. Se algo estiver errado, eu vou descobrir. Ela parou a agulha por um instante, respirou fundo, mas não disse nada. Apenas sorriu triste e voltou a costurar. Ricardo acariciou o ombro dela. Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha. A frase ficou ecoando no ar. Do corredor, Bianca os observava em silêncio, o olhar frio, como quem já preparava a próxima investida. Naquela noite, a tempestade desabou sobre a cidade. O barulho da chuva misturava-se aos trovões, mas dentro da mansão, outro tipo de tempestade estava prestes a acontecer. A chuva castigava as janelas quando Ricardo desceu para beber um copo d'água. No caminho até a cozinha, ouviu vozes abafadas. Aproximou-se devagar e parou diante da porta entreaberta. Bianca estava de pé, os braços cruzados, olhando para Dona Marilda, que ajoelhada esfregava o chão com um pano encharcado. "Mais forte, velha!" ordenava Bianca. "Quero esse piso brilhando. Se não caprichar, vai dormir no quartinho dos fundos." Marilda, trêmula, tentou acelerar os movimentos. Bolinha latia baixinho, andando em círculos ao redor dela. "E cala a boca desse cachorro!" Bianca ameaçou levantar o pé. Ricardo sentiu o sangue ferver. Abriu a porta com força. "O que está acontecendo aqui?" Bianca se virou surpresa, mas rapidamente ensaiou um sorriso. "Amor, eu só pedi para sua mãe não se esforçar demais. Ela insiste em fazer tudo sozinha." Ricardo encarou o chão molhado, o pano sujo nas mãos enrugadas da mãe, o cachorro assustado. "Sozinha?" repetiu incrédulo. "Isso parece castigo, não ajuda." Marilda baixou a cabeça, sem coragem de dizer nada. Bianca tentou se aproximar, mas Ricardo ergueu a mão, impedindo. "Chega!" A voz dele saiu firme. "Não quero ver minha mãe assim outra vez." Bianca forçou uma risada nervosa. "Você está cansado. Está entendendo tudo errado." Ricardo não respondeu. Ajudou a mãe a se levantar e a conduziu até a sala. Sentou-a no sofá e trouxe um cobertor. Bolinha subiu logo em seguida, enroscando-se no colo dela. Marilda tentou disfarçar. "Tá tudo bem, filho. Só foi um mal-entendido." Mas Ricardo sabia que não era verdade. Horas depois, quando a casa já parecia adormecida, Ricardo voltou à cozinha em silêncio. Encontrou no canto um balde de água ainda cheio, roupas molhadas e o pano que a mãe usava gasto e ensopado. Pegou o pano nas mãos e sentiu o cheiro forte de sabão. A cena gravou-se em sua mente como prova. Voltou para o quarto decidido. Iria descobrir até onde iam os abusos. Na manhã seguinte, fingiu sair cedo para o trabalho, mas permaneceu no escritório da casa. Ouviu passos, ouviu portas, e então, pela fresta da porta, flagrou novamente a crueldade. "Anda logo, velha!" Bianca empurrava a sogra em direção à lavanderia. "Quero todas as camisas do Ricardo lavadas à mão." Marilda tentou protestar. "Bianca, minhas mãos já estão feridas." Mas Bianca não se comoveu. "Se não fizer, jogo você e esse cachorro na rua agora mesmo." O coração de Ricardo disparou. Não havia mais dúvidas. O que antes eram apenas suspeitas, agora era certeza. Abriu a porta do escritório e entrou no corredor. A voz ecoou firme. "Ninguém mais vai ameaçar minha mãe dentro desta casa." Bianca se virou, pálida por um instante, mas logo retomou a postura. "Amor, eu estava só." "Não minta." Ricardo a interrompeu. "Eu ouvi tudo." O silêncio pesado caiu sobre o corredor.
Dona Marilda tremia, mas pela primeira vez ergueu os olhos, vendo no filho uma firmeza que há muito não via. Ricardo respirou fundo. Acabou, Bianca. Acabou. O silêncio no corredor era cortante. O som da chuva ainda pingava nos beirais da mansão, mas dentro da casa tudo parecia suspenso. Bianca mantinha o olhar fixo em Ricardo, tentando encontrar uma saída. Dona Marilda, encolhida ao lado do cachorro, sentia o coração bater descompassado. Amor. Bianca forçou um sorriso. Você precisa acreditar em mim. Sua mãe sempre faz drama. Exagera para chamar atenção. Ricardo avançou 2 passos, o rosto firme. Drama? Eu vi você ameaçando. Eu ouvi cada palavra. Bianca tentou manter o controle, mas a voz saiu mais aguda. Está cansado, Ricardo. Sempre trabalhou demais. Talvez esteja confundindo as coisas. Ele balançou a cabeça indignado. Confundindo? Eu vi minha mãe ajoelhada, lavando roupa como se fosse uma empregada, enquanto você a humilhava. Isso não é confusão. É crueldade. A máscara de Bianca começou a rachar. Ela respirou fundo, cruzou os braços e soltou a frase que não conseguiu mais segurar. E daí? É minha casa também. Eu mando aqui. Dona Marilda estremeceu, abraçando Bolinha. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a raiva. Minha mãe não é sua empregada. E esse cachorro não é brinquedo para você descontar sua fúria. Bianca riu com sarcasmo. Se não fosse eu, ela já teria ido embora faz tempo. Quem você acha que cozinha, que mantém essa casa em ordem quando você está fora? Eu. E se de vez em quando ela precisa aprender a se comportar, eu ensino. Ensinar não é chutar baldes, gritar ou ameaçar jogar uma idosa na rua, respondeu Ricardo firme. Isso tem outro nome: covardia. O rosto de Bianca corou de raiva. Ela se aproximou, apontando o dedo para o peito dele. Covardia é você escolher essa velha em vez de mim. Ricardo afastou a mão dela com firmeza. Não se trata de escolher. Trata-se de respeito. Você nunca vai entender, Bianca, porque nunca soube o que é família de verdade. As palavras atingiram em cheio. Bianca respirou fundo, mas a fúria a consumia. Pois então escolha, Ricardo. Eu ou ela? Dona Marilda sentiu o ar faltar. Baixou os olhos como se estivesse pronta para se sacrificar. Mas Ricardo não hesitou. Eu escolho minha mãe. Sempre. Bianca ficou imóvel, como se não tivesse esperado ouvir aquilo. O silêncio ecoou pelos corredores. Você vai se arrepender, murmurou, os olhos faiscando. Vai perder tudo. Ricardo ergueu a voz com a autoridade que usava em reuniões decisivas. Prefiro perder tudo a perder a dignidade. Ele se abaixou para ajudar a mãe a se levantar. Bolinha saltou junto, abanando o rabo como se também tivesse entendido. Vamos para o quarto, mãe. A partir de hoje, ninguém mais toca em você. Bianca ainda tentou argumentar, mas Ricardo a encarou com tanta firmeza que ela recuou. Se tiver coragem, continue. Mas lembre-se, agora eu estou vendo e vou agir. As palavras soaram como sentença. Bianca virou o rosto, mordendo os lábios, mas sabia que tinha perdido o controle. No quarto, Ricardo acomodou a mãe na cama, cobriu-a com cuidado e se sentou ao lado dela. Descansa, mãe, eu vou resolver isso. Dona Marilda segurou sua mão, lágrimas correndo silenciosas. Achei que nunca ia me ver. Ricardo apertou a mão dela. Nunca mais você vai ficar sozinha. O dia seguinte amanheceu carregado. A tempestade havia cessado, mas dentro da mansão restava o peso do confronto da noite anterior. Ricardo acordou decidido. Não permitiria que a mãe continuasse vivendo no medo. Desceu cedo, encontrou Dona Marilda preparando café com as mãos trêmulas. Bolinha, ao lado, abanava o rabo como se também buscasse normalidade. Mãe, sente-se. Hoje quem vai cuidar do café sou eu. Ricardo sorriu de leve, tentando devolver um pouco de paz. Marilda hesitou. Não estava acostumada a ver o filho tão presente. Ele insistiu, puxando a cadeira para ela. Bianca surgiu logo depois, impecável, o rosto maquiado como se nada tivesse acontecido.
Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntou com doçura ensaiada. Ricardo não respondeu de imediato. Colocou a xícara de café diante da mãe e só então encarou a esposa. Bianca, precisamos conversar. O sorriso dela vacilou, mas não se desfez. Claro. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Não vou tolerar mais nenhum desrespeito com minha mãe. Bianca forçou uma risada. Ricardo, por favor, ela é dramática. Você sabe. Não. Ele bateu a mão na mesa, firme. Eu ouvi, eu vi. Não tente negar. Marilda baixou os olhos, aflita. Bianca, sentindo-se encurralada, recorreu ao velho jogo de manipulação. Se continuar acreditando nessa velha, vai destruir nosso casamento. Ricardo respirou fundo. Prefiro perder um casamento a perder a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca, ferida no orgulho, levantou-se e saiu da cozinha batendo os saltos no chão. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para o advogado de confiança, Dr. Renato, e marcou uma reunião. Precisava garantir a proteção da mãe. Também conversou com Rosa, a empregada, pedindo que contasse tudo o que sabia. A mulher, assustada, hesitou, mas concordou em testemunhar se necessário. Eu já vi muita coisa errada, seu Ricardo. Não quero problemas, mas não posso negar que sua mãe sofre. Essas palavras foram suficientes para confirmar que não era imaginação. Quando voltou para casa, encontrou Marilda descansando no sofá, Bolinha enroscado ao lado. Sentou-se e segurou a mão dela. Mãe, quero que saiba. Isso vai acabar. Já falei com o advogado. Ela tentou protestar. Não precisa se incomodar por mim, filho. Precisa sim. Ricardo a interrompeu. Você dedicou a vida inteira a cuidar de mim. Agora é a minha vez. As lágrimas escorreram pelos olhos de Marilda. Eu só queria paz. E é isso que você vai ter. Bianca entrou na sala, exatamente nesse momento, os olhos faiscando. Então é isso? Vai colocar advogados contra mim? Ricardo se levantou, encarando-a sem medo. Não estou contra você. Estou a favor da minha mãe. Ridículo! Ela gritou, perdendo a compostura. Você vai se arrepender de me enfrentar. Ricardo não recuou. Pode gritar, pode ameaçar. Não vai mudar nada. A partir de hoje, minha mãe não é mais sua vítima. Marilda abraçou o filho com força, como se aquelas palavras fossem o escudo que ela esperava por tanto tempo. Naquele instante ficou claro. A batalha não estava apenas começando, mas já tinha um vencedor moral. O fim de semana chegou trazendo um ar diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia tão fria. Ricardo havia organizado tudo com o advogado. Medidas de proteção, acompanhamento para garantir que Dona Marilda tivesse seus direitos preservados. Bianca, enfurecida, passou os dias entre telefonemas e silêncios cheios de rancor, mas já não tinha o mesmo espaço para agir. Na manhã de domingo, Ricardo chamou a mãe para o jardim. O sol batia suave e Bolinha corria feliz pela grama. Mãe, quero que respire esse ar tranquilo. É o começo de uma nova vida. Marilda sorriu tímida, os olhos marejados. Nunca imaginei que ainda haveria paz nesta casa. Vai ver, mãe. Eu prometo. Ricardo segurou as mãos dela. Você me ensinou o que é amor e agora é minha vez de cuidar de você. Marilda se emocionou. O peso dos anos de silêncio parecia finalmente se dissolver. Mais tarde, sentaram-se juntos à mesa para o almoço. Diferente dos dias anteriores, não havia tensão. Bianca se manteve afastada, calada em seu quarto. Ricardo não fez questão de chamá-la. Marilda, acostumada a se encolher, aos poucos ergueu a postura. Sentia-se novamente dona do próprio espaço. A cada garfada, cada sorriso tímido, recuperava um pedaço da dignidade roubada. Sabe, filho, disse baixinho, muitas vezes pensei que não tinha mais forças, mas quando você me defendeu, percebi que não estava sozinha. Ricardo apertou a mão dela. Nunca esteve. Eu que não vi, mas agora estou aqui. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Marilda olhou pela janela e viu Bolinha deitado tranquilo no tapete da sala. Sorriu, acariciando o cachorro quando ele veio se enroscar em suas pernas.
Era como se até o animal tivesse entendido que os tempos de medo haviam ficado para trás. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio, não apenas pelo filho presente, mas pela coragem que brotou em meio à dor. E você que acompanhou essa história até aqui? Quantas Marildas não existem por aí, caladas, suportando humilhações dentro da própria casa? Quantas mães não têm coragem de dizer não nos machuque, mesmo quando tudo dentro delas grita por socorro? Essa história é um lembrete de que dignidade não tem preço e respeito é a base de qualquer família. Se tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Dona Marilda. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, transformam e fazem refletir. Porque no fim, só existe amor verdadeiro quando existe coragem para proteger quem amamos. Na sala, Ricardo observava a mãe adormecida na poltrona, Bolinha enrolado em seu colo. Aproximou-se, cobriu-a com uma manta e ficou em silêncio por alguns instantes. No olhar dele não havia mais dúvida, apenas decisão. Sabia que a vida não seria simples dali em diante, mas sabia também que sua prioridade estava clara: cuidar da mulher que lhe dera tudo quando ele ainda não tinha nada. E naquele lar, enfim, a esperança havia voltado a morar. Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo.
Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados. Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. "Um dia você vai ser doutor, meu filho", dizia sempre como uma oração. "Doutor de quê, mãe?" "Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio." Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. "É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora." Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia, falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre 2 mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram, primeiro por curiosidade, depois com incômodo.
O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento. Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha."
Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. Cozinha? Repetiu em tom de deboche. Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado. Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois. As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. Amor, coloca isso de lado, disse empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. Depois a gente vê onde usar. O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo. O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram. Outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado.
O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam. Yuri pequeno, estudando à luz de vela. Ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado. E agora, ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa. É só cansaço, disse, tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo. Mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. Mãe, vamos embora. Eu te levo. Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar. Disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. Dona Lourdes, não precisa se justificar.
Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa. Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo. Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. Você é rica, mas nunca foi nobre. A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite. Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela. E a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, aos poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos,
Percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã, ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos.